que se vai tentar fazer é não propriamente uma comunicação formal, mas um levantar do véu de algumas questões e promover sobretudo o debate que normalmente achamos que é o que faz falta neste tipo de sessões. Não estamos a falar de uma conferência, não estamos a falar de uma, como dizem os espanhóis, de uma ponência, estamos a falar de umas oficinas. Ora, para oficinas faltaria aqui uma grande bancada para nós todos estarmos a trabalhar. Não existe essa bancada, portanto vamos tentar simular isso com as palavras, no sentido de percorrermos nesta meia tarde, digamos assim, algumas das questões que nos propusemos desenvolver. Eu iria lançar o tema. Isto nós temos aqui um vídeo propositadamente filmado de uma forma muito, digamos assim, amadora, que resultou de uma visita que foi feita pelo grupo de investigação de territórios e redes das invisibilidades, que está, portanto, funciona na Faculdade de Arquitetura em colaboração com o CITSEM. E foi uma visita que foi feita ao bairro do Lagarteiro. Vou passar algumas imagens, vamos passando algumas imagens. E porquê é que eu trouxe esta referência visual? Porque normalmente é um território esquecido, é um território invisibilizado, e que nós, ao irmos ao território acompanhados na altura, portanto na segunda-feira, pelo assistente social que tem formação nesta casa, portanto é sociólogo, que é o Dr. António Pinto. Ele foi agraciado pela Assembleia da República há cerca de 2 anos, por toda a intervenção que ele tem feito neste bairro, que é um dos bairros mais problemáticos da cidade de Porto. Porque territórios das invisibilidades? Não só por aquilo que arquitetonicamente nós podemos considerar que são todas as infraestruturas que permitem que a urbanidade exista, mas também por aquilo que é a componente das pessoas, ou seja, aquilo que normalmente quando nós olhamos para uma cidade, passamos por elas, e elas existem, mas não as consideramos, especialmente nos atos de planeamento e de ordenamento do território. E isso é um problema. Quando não se considera as pessoas no ato de ordenamento do território, nomeadamente do ato de ordenamento da cidade, quando não se considera o contexto social, sociológico e humano, quando não se considera o contexto, que vamos falar também, o contexto histórico e de formação socio-histórica do tecido urbano, está-se a desconsiderar aquilo que é o objetivo principal das cidades, que é conter e dinamizar aquilo que são as interações entre as pessoas. E aqui aquilo que se vai tentar dar em termos de apresentação é um ênfase bastante grande às pessoas e à forma como elas se apropriam e criam identidades, relações de identidades com o território. Isto foi a nossa chegada ao bairro, completamente visíveis, ou seja, nós fomos de propósito com as mantas térmicas para não passarmos despercebidos no bairro. Portanto, nós fizemos um percurso deliberadamente feito de autocarro, atravessando aquilo que é a cidade, desde a Avenida dos Aliados, portanto, até ao centro da freguesia de Campanheiro, portanto, até uma zona mais rural. Portanto, desde o CBA, portanto, desde aquilo que há uns anos era considerado o centro nevrálgico da cidade de Porto, agora isso é tudo muito mais discutível, até aos confins da cidade, até ao limite administrativo da cidade. Isto é a zona mais oriental da cidade de Porto, isto confina com Gondomar, portanto é mesmo o limite. É algo que, se vocês, em termos históricos, e é uma planta lindíssima, que vale a pena toda a gente conhecer, que é a planta de 1892, portanto, que foi organizada por Augusto Teles Ferreira, e que nos dá exatamente esta zona como o último triângulo administrativo da cidade de Porto. O curioso é que esta zona é uma zona que nunca se percebeu muito bem se pertencia ao Porto, até porque a estrada da circunvalação criou-lhe uma barreira física, que ainda hoje é visível. Aliás, esta zona da circunvalação é algo que ainda hoje conseguimos ver a estrada como a última muralha da cidade do Porto, considerando que o Porto teve basicamente 3 muralhas, portanto, uma do primeiro burgo, digamos assim, eclesiástico, a segunda a muralha fernandina, e finalmente, no final do século XIX, a grande muralha que foi a estrada da circunvalação. Ora, este território fica para além da muralha,
quase que diria que o Conselho do Porto é um conselho em que a cidade, ao contrário de outros conselhos do país, coincide com os limites administrativos do conselho. Portanto, nós não temos Porto e Campanhã, mas Campanhã já foi um conselho autónomo. Durante 3 anos, na transição de século, chegou a ser um conselho autónomo. Chegou a pertencer a Gondomar e depois voltou para o Porto. Uma reorganização administrativa que incorporou um conjunto de territórios, digamos assim, para além da estrada da circunvalação. Portanto, isto será algo que, portanto, é um território que esteve sempre historicamente para além daquilo que era o território da cidade. É um território que, de certa forma, esteve sempre para além desses limites administrativos e que ainda hoje está para além dos limites identitários da própria cidade. Quando a pessoa ultrapassa a barreira que é a estrada da circunvalação, a BCI e a estrada da circunvalação, tem a consciência claramente que está a entrar noutro nível do território, noutro nível de paisagem, inclusivamente até pelos próprios caminhos que percorre. Eles vão se transformando cada vez mais. Os caminhos que ficaram registados na planta de 1892 e essa rede ainda hoje é visível. Daí o subtítulo da Cidade das Aldeias. Portanto, nós conseguimos percorrer a cidade do Porto, especialmente nessa zona de Campanhã, mas conseguimos percorrer a cidade do Porto ainda hoje, olhando para essa carta fantástica de Teles Ferreira de 1892 e sentindo no território esses percursos. Isso é uma cidade invisível. Portanto, é uma cidade que, por um lado, foi absorvida por alguns quarteirões que se foram formando, por algumas divisões, digamos assim, de propriedade que se foram afirmando na cidade, nomeadamente na zona oriental, com todo um conjunto de emparcelamento, principalmente na zona ali em torno das Belas Artes, portanto, ou seja, que eram conjuntos de grandes quintas que existiam e que foram parcelarizadas durante o século XIX, que deu origem a um conjunto de regulamentos que hoje conhecemos, normalmente associados, aliás, praticamente todos eles associados a um passado liberal da cidade do Porto, portanto, porque eles registram nomes de pessoas ligadas, de certa forma, ou ao século do Porto, ou às lutas liberais, ou todo um conjunto de, digamos assim, de imaginário pós-Dom Pedro, portanto, pós-1832, 1834, Guerra Civil. Portanto, é a grande zona da cidade onde isso está inscrito. Historicamente, a cidade do Porto foi-se desenvolvendo para, digamos assim, num centro relativamente, e passa a expressão, consolidado, ou em vias de consolidação, e foi-se desenvolvendo para norte, para nascente e para poente. Nunca se desenvolvendo para sul, por causa da barreira do rio, nunca criando, digamos assim, uma cidade grande com Vila Nova de Gaia, portanto, como acontece na maior parte das cidades europeias em que as duas margens pertencem à cidade. Portanto, aqui é claramente, estamos a falar claramente de uma questão muito característica da formação do Porto, mas isso lá chegaremos. Chegando ao território da circunvalação, aí entramos realmente numa peneira, portanto, entramos numa área que, devido à sua porosidade, e essa porosidade é algo que nos faz passar como peões por baixo da estrada da circunvalação, bicicleta, de carro, a pé, mas há ali um conjunto de zonas por onde se vai passando e atravessando essa muralha, que é uma muralha que eu digo que ainda hoje é visível, até porque ela tem baluartes, ela vai tendo postos de vigia, ela tem restos daquilo que eram portanto, as zonas alfandegárias, portanto, que até aos anos 40 do século XX tinha que se cobrava-se portagem para entrar na cidade. Portanto, havia uma entrada paga na cidade, nomeadamente por questões que tinham a ver com questões económicas e financeiras. Mas chegamos a este tal território. Este território é um território esquecido, mas que nunca foi esquecido pela cidade em termos de recolocação de quem vivia no centro. Portanto, todas as dinâmicas de expulsão, desde os anos 30 até, digamos assim, à década de 70, que é a década deste bairro. Este bairro foi construído em 1973, o bairro de Bogateiro foi construído em 73. Portanto, ele faz parte de uma última fase, digamos assim, de construção de bairros camarários, mas desde os anos 30, desde o final da década de 30, com construção, digamos assim, dos primeiros bairros de iniciativa camarária em zonas de uma primeira periferia da cidade, chegamos a uma segunda periferia da cidade. E é nessa segunda periferia da cidade que estes problemas se foram tornando cada vez mais invisíveis.
Saiu recentemente uma publicação editada pelo Afrontamento, de um colega aqui da Faculdade de Letras, o sociólogo João Queiroz, sobre o Aleixo, e em que nos dá conta, nessa retrospectiva que nos vai fazendo a propósito do Aleixo, daquilo que aconteceu num conjunto de outros bairros na cidade de Porto. E essa invisibilidade é algo que, por exemplo, quando observamos o território que é hoje atravessado pela linha amarela, pela linha cor-de-laranja do metro, que faz a ligação até Gondomar, olhamos para aquilo que era o antigo bairro de São João de Deus. Portanto, todo esse bairro que foi construído e que neste momento só sobra praticamente algo que está muito próximo da estrada da circunvalação. Portanto, houve uma operação urbanística recente, arquitetónica, digamos assim, mais até do que urbanística, e sobra aquilo que historicamente se pode referenciar como etimologicamente até o início do bairro, que era o bairro de Rebordões. Portanto, a zona de Rebordões foi a zona onde nasceu o bairro de São João de Deus. Ora, ali é mesmo uma invisibilidade. Portanto, ali nós podemos criar um cenário completo em torno, só recorrendo a memórias. Portanto, estamos a falar, mais uma vez, de pessoas. Nós podemos fazer um percurso por esse bairro, fazendo um percurso por aquilo que são as dinâmicas que as pessoas que ocuparam esse bairro foram criando ao longo do tempo. No bairro do Cerco, existem dois bairros, na realidade. Existe o bairro desorganizado, geometricamente desorganizado, que é o bairro social, e ao lado existe o bairro da polícia. Portanto, e quando uma pessoa olha a partir, digamos assim, da crista, ali na zona, crista de terreno, ali na zona da Praça da Corujeira, nós vemos do outro lado, portanto, na fronteira com a circunvalação, nós vemos um conjunto de blocos muito organizados, que são o bairro da polícia, a controlar, digamos assim, o bairro dos desorganizados, que é o bairro do Cerco. E a seguir temos o bairro do Lagarteiro, que durante muitos anos teve um estigma social bastante grande, e que tem esta atividade deste sociólogo, deste assistente social, que é o Dr. António Pinto, que há cerca de 32 anos que tem lá estado a trabalhar com as populações. Ora, nós tivemos, quando eu digo nós, é muito engraçado, esta unidade curricular que funciona aqui como uma opção em arquitetura e que tem um núcleo de investigação. Tivemos a sorte de ele nos mostrar um conjunto de... porque nós poderíamos entrar naquele bairro de uma forma anónima, não sei se seríamos bem recebidos. Nós fomos muito bem recebidos porque nós fomos acompanhados por uma pessoa que era considerada da família do bairro. E todas as portas se nos abriram. E nós entramos numa casa em que um estudante, depois, ontem, me mostrou o braço e disse: está bem, professor? Estava cheio de pulgas. Entramos numa casa em que o assistente social chegou, bateu à porta, bateu a uma porta aberta, perguntou se estava alguém, percorreu a casa até ao último compartimento, sempre a chamar pela pessoa que lá estaria. Só depois de ter a certeza que não estava lá ninguém, é que disse para o grupo de 40 e tal pessoas que estávamos lá, para entrar, e todos nós entramos e ocupamos aquela casa. Depois, a seguir, entramos numa casa ocupada por uma família cigana rica, em que a grande questão era que o engenheiro da Câmara, e também é uma questão que digamos assim, que de certa forma acaba por ser até extraordinária, o engenheiro da Câmara responsável pela gestão urbanística do bairro dizia que aquela família tinha que demolir todas as alterações que fez na sua casa. Ora, eles transformaram aquilo que era uma casa completamente anónima numa habitação. Portanto, deram-lhe identidade àquela casa. E são orgulhosos daquela casa e convidaram o grupo todo para entrar. Nós andamos lá por tudo quanto era espaço, eles só nos convidaram para comer porque não se proporcionou. Mas entramos todos naquele espaço. E eu posso dizer que aquele espaço era de um nível de riqueza enorme, em que aparecia um ecrã plasma de cerca de 2 metros na sala principal e depois estava tudo ocupado com sofás de luxo e eles estavam ali todos em família e vieram-nos buscar à rua para nós entrarmos na casa. A grande questão é que o engenheiro da Câmara dizia que eles tinham alterado a disposição interna do apartamento, não é? Portanto, da fração, e que estavam intimados pela Câmara a demolir tudo. Ora, a questão que se põe aqui é assim,
nós passamos de um exemplo em que a pessoa que lá estava era praticamente um sem-abrigo que estava a ocupar aquele espaço indevidamente, mas que estava a ser acompanhado socialmente. Portanto, ele era um intermitente, digamos assim, naquele espaço. Passamos depois por um espaço que era um espaço de profunda, eu diria, tenho orgulho em ter espreitado aquele espaço, porque percebi que aquelas pessoas estavam perfeitamente identificadas com o bairro. Elas tinham orgulho em viver ali. Uma pessoa dizia assim, e o assistente social disse, bem, estas pessoas têm dinheiro, mas elas escolheram viver aqui, porque elas sentem-se bem neste bairro a viver aqui e não querem mudar para outro sítio. Elas tinham dinheiro para construir uma casa no bairro lá. Não fizeram, elas transformaram a casa. Mas neste momento têm um contencioso com a Câmara, porque a Câmara obriga-os a demolir aquilo que eles fizeram de alterações. E a determinada altura ele perguntou-me como técnico, mas afinal, o que é obriga em termos de legislação, mais uma invisibilidade, digamos assim, a fazer a demolição? Eu disse, nada, porque a partir do momento em que não é feita nenhuma alteração na estrutura da casa, nem ao nível da infraestrutura de abastecimento de água, nem de eletricidade, têm as contas em dia, ainda por cima, pagam a renda à Câmara, e não mexeram na estrutura estrutural, digamos assim, uma componente estrutural do edifício, portanto não mandaram abaixo pilares, nem demoliram vigas, nem nada disso, tem todo o direito de fazer, como qualquer cidadão, uma adaptação no interior da casa. Mas não, eles são ciganos e não deviam estar ali, portanto, e é mais uma forma de tentar expulsar. De onde é que eles vieram? Não sei, faço a mínima ideia, não me interessa. Ao lado iria uma família de ciganos pobre, e dava para ver a comparação. E por último chegamos a uma casa em que a pessoa tinha saído da Ribeira. Aliás, fica aqui uma nota, que é que a maior parte destas populações ao longo da história, desde os anos 30, foram sendo expulsas por razões de especulação e de rentabilização do centro. Portanto, isto na história é muito engraçado, porque nós temos que pensar que, em primeiro lugar, a história é escrita pelos vencedores, por aqueles que efetivamente vencem, não é? A história não é escrita por quem é derrotado, é escrita por quem vence. E essa história é escrita de uma forma que, de certa maneira, até acaba por, com honrosas exceções, por branquear todo um processo de formação da identidade destes novos espaços. E aquilo que aconteceu foi que desde os anos 30 as populações da Ribeira, da zona ali de Barredo, de zonas mais, digamos, de Miragaia, que foram sendo expulsas dos seus locais de origem, familiarmente de origem, portanto, em várias gerações lá tinham Portugal, para os bairros camarários, ou bairros do Estado, ou bairros camarários. E, contudo, o que isso implicava em termos de, por um lado, de transporte de identidade, porque, por exemplo, houve ciganos que levaram os burros, houve ciganos que foram plantar couves para as banheiras dos bairros, houve ciganos que ocuparam as varandas dos bairros com... Houve populações mais, digamos assim, mais... Eu dou o exemplo dos ciganos porque realmente é uma comunidade forte a nível dos próprios bairros e, sobretudo, objeto de estigma social e de estigma político bastante forte. Mas o que é certo é que essas pessoas foram retiradas do seu espaço natural, do seu habitat natural, para um espaço completamente com o qual tinham uma relação de identidade que era muito precária. Isso, anos 30, anos 40, anos 50, anos 60, de uma forma brutal. Esse livro do Aleixo fala das demolições do Aleixo e fala, inclusivamente, daquilo que foram os propósitos iniciais da construção do Aleixo, portanto, que era exatamente para albergar as pessoas que eram retiradas de uma zona da cidade que ia ser objeto de intervenção por parte do Plano de Melhoramentos de 1956, e que aquela zona iria ser... Nós não nos podemos esquecer que o plano de 1962, portanto, o plano Alzel, era um plano que implicava o arrasar da zona central da Ribeira. Portanto, ficou o túnel, foi a única coisa que foi feita, o túnel do Barredo, não é? Pouco mais foi feito. E agora nós dizemos, ainda bem, foi isso que permitiu que hoje houvesse tantos turistas naquela zona, que aquela zona fosse das mais apetecíveis e que, inclusivamente, desse agora origem a outros atos de expulsão de moradores, mas isso é outra história, não vamos chegar aí, porque isso é contemporaneidade. Isso ainda merece algum tempo de reflexão sobre o que está a acontecer em termos de gentrificação no âmbito do centro da cidade. E não se esquecer até que estas pessoas foram retiradas desses espaços
e tudo aquilo que era o seu cotidiano era algo que, de certa forma, implicava não só propriamente levá-las fisicamente, mas levar a rua, levar o ambiente que acontecia nas escadas da Ribeira, nas escadas do Barredo, nas ruas de Miragaia, tudo isso, não é? As vizinhas e os vizinhos comunicavam entre janelas, não é? Quer dizer, em que se passava, digamos assim, o sal, os tomates, as cebolas, entre algumas dessas pessoas estavam identificadas ou sinalizadas como grupos problemáticos. E esses grupos problemáticos foram disseminados pelos vários bairros. E quando se deu a demolição do bairro de São João de Deus, que era um bairro hiper problemático na cidade de Porto, era um bairro em que, por exemplo, os serviços municipalizados de águas e saneamento entravam com escolta da polícia, porque não se atreviam a ir lá cobrar as dívidas às famílias que não pagavam, a água era distribuída gratuitamente. Não havia intervenção, digamos assim, capacidade de intervenção. Os leitores não podiam fazer a leitura, digamos assim, da contagem da água. Isto é uma questão de menos importância, mas que nos dá exatamente o retrato daquilo que era o ambiente. E essas pessoas foram disseminadas por outros bairros. Algumas delas foram para o Algarteiro. E o que é que acontece? É que, historicamente, podemos falar de uma transferência de problemas de bairros para bairros, nunca, ou levantando a questão que é, será que algum dia podemos falar da tal cidade consolidada, desde a margem do Douro até à circunvalação? Eu tenho muitas dúvidas que possamos falar sobre isso. Porque há vários níveis, a cidade, como vocês sabem, portanto, é algo que se desenvolve historicamente assim, como uma mão, não é? Portanto, que tem a ver com as 5 saídas principais da cidade, e depois desenvolve-se por arcos concêntricos relativamente a esse centro. E esses polos que foram acontecendo, numa primeira periferia que agora está sublinhada pela DCI, que era o bairro de Aldoar, o bairro de Paranhos, o bairro de Ramal, por aí fora, todo esse primeiro arco, e depois um segundo arco do qual faz parte, o segundo arco, mas é um arco, eu quase que diria excêntrico, que é um arco muito voltado para a zona oriental, em que apanha o bairro do Cerco, apanha o bairro do Lagarteiro e apanha esse bairro hiper problemático de São João de Deus, que quase se poderia constituir como uma freguesia autónoma, dado a quantidade de pessoas que para lá foram. Portanto, tudo isto tem raízes e tem contextos que não movem propriamente numa observação direta daquilo que são as evidências, mas que implica pensar que há toda uma história que nos ajuda a compreender a realidade. Para nós, a história é uma ferramenta, portanto, ou seja, é algo que serve para nós compreendermos a contemporaneidade, não propriamente com o intuito de criar um saber enciclopédico e cronológico sobre tudo aquilo que foi acontecendo ao longo dos últimos, digamos assim, por exemplo, 150 anos, portanto, que influenciaram determinantemente aquilo que é a formação e consolidação da imagem do Porto como nós o conhecemos hoje, mas temos a capacidade de recorrer a esses tais momentos históricos para perceber essas realidades. Na medida daquilo que são as nossas necessidades, não no sentido de fazermos compêndios. Eu aqui diria que estamos perante uma questão que é esta invisibilidade das pessoas, portanto, da componente humana, que de certa forma está ausente daquilo que são os instrumentos tradicionais de planeamento. Está ausente daquilo que é um instrumento que foi muito vulgarizado nos anos 90, que foram os planos diretores municipais, e em que aquilo que praticamente faziam era estabelecer índices de construção para o território. Mais uma vez, onde é que cabiam as pessoas? O que é certo é que, quando nós percorremos a cidade a pé, que é a melhor forma de percorrer a cidade do Porto, e quando percorremos como um flaneur, portanto, como aquela figura. É certo que o flaneur é uma figura um bocado estranha, porque esse nível do flaneur típico da transição do século XIX para o século XX eram pessoas com dinheiro, não é? Que andavam por aí. Eu gostaria de ser um flaneur, portanto, nesse sentido, poder andar livremente por aí. Depois apareceram as flaneuses nos anos 20, que é uma figura também muito interessante, que é as mulheres que passaram a andar no espaço público, passaram a perceber a realidade e passaram a ser confrontadas por esse espaço público, e que são também motivos de invisibilidade. Eu diria, onde é que estão as mulheres, por exemplo, nestes casos de visibilidade ou invisibilidade social? Nestes bairros existem conflitos domésticos, existem pessoas que estão por trás da cortina, por trás do pano, existe a realidade dos, digamos assim, dos espaços mais comuns, dos espaços mais públicos,
existem os recantos que nós conseguimos mapear, existem as zonas problemáticas, portanto, existe uma espécie de sistematização daquilo que é a vivência e consegue-se intervir. A questão é, porque é que não se intervém? Porque é que, no caso, nos últimos 30 anos, se continua a ter durante, e foi um bocado isso que o Dr. António Pinto nos tentou mostrar, foi que o bairro teve uma operação de revitalização. Teve, mas em todos os bairros da cidade do Porto, foi pelo exterior, portanto, foi uma operação de cosmética, portanto, foi chegar e lavar a cara ao bairro. Portanto, houve a operação de espaço público, que até alguns colegas meus arquitetos, ou nossos, discutiram como, digamos, em fóruns até internacionais, como, digamos assim, paradigmas em termos de intervenção em bairros problemáticos. Foi feita uma operação de reabilitação das fachadas, substituindo materiais, portanto, pondo máscaras nos edifícios, mas não foi mexido nada lá dentro. Isso é quase como chegarmos a uma pessoa, não é? E de repente maquiá-la toda, não é? Mas ela por dentro continua doente. Mas aparentemente está bem, não é? Portanto, está bem. E ali dá-se um caso, neste tipo de situações, dá-se um caso mais complicado, que é que, na realidade, em alguns casos, estamos a falar não de pessoas vivas, organismos vivos, em termos urbanos, mas de, e perdoem a expressão, de cadáveres. Portanto, ou seja, há determinadas zonas que estão completamente mortas em termos urbanos. E a questão que se põe é, porque é que nós não podemos deixar que a natureza ocupe naturalmente estes espaços? O bairro São João de Deus é um caso típico a esse nível, porque a expectativa da Câmara era que aqueles terrenos fossem vendidos. O que é certo é que segurou, e nos últimos anos eles estão expectantes. Mas a natureza foi-se encarregando de recriar aquele espaço, e hoje aquilo é um grande espaço verde da cidade. Mas não é um espaço verde assumido como um espaço verde dentro dos circuitos de parques urbanos da cidade. É um espaço verde porque tem lotes que a natureza rapidamente foi ocupando e tornou esse espaço, que era um espaço cinzento, não é? Num espaço verde. Portanto, aí renaturalizamos de uma forma acidental esses mesmos espaços. Portanto, também temos que contar que há muita coisa que vai acontecendo em termos de espaço público que, de certa maneira, não depende propriamente só daquilo que é a ação do homem. Portanto, a paisagem, há uma diferença muito grande entre território e paisagem. Território significa relevação humana, a paisagem é o que lá está. E nós temos cada vez menos paisagem, cada vez mais território. Portanto, temos cada vez mais espaços, digamos assim, territoriais, espaços que estão transformados pela ação do homem e cada vez menos temos paisagem. Na zona do Porto, muito pouca paisagem sobrevive. Agora, também temos que considerar o contrário, ou podemos considerar o contrário, que é que determinadas zonas que vão sendo deixadas expectantes no âmbito da cidade, especialmente nestas zonas mais periféricas, em termos de identidade e mesmo até de acesso, porque eu convido qualquer um dos presentes a circular na zona do bairro São João de Deus a partir das 8 da noite sem nenhuma proteção, e eu diria que a própria pessoa, mesmo que não queira, sente-se ameaçada. Mesmo que não haja ameaça, sente-se ameaçada. Portanto, há um estigma psicológico que faz com que a pessoa olhe para trás. Há determinadas zonas do Porto onde nós não conseguimos andar sem de metro, portanto, de 10 em 10 metros, olharmos para trás, especialmente se a rua estiver vazia. Fica aqui um último caso, que é a Rua de Santa Catarina, que é um exemplo bastante interessante a este nível. Portanto, a tal rua carismática que todos os políticos nas ações de campanha ocupam, e é a rua, como dizem os telejornais, a rua mais emblemática da cidade de Porto. Todos eles fazem a caravana e as arruadas na Rua de Santa Catarina. É uma rua que há cerca de 10 anos estava em morte completa. Era uma rua em que, a partir das 7h30, 8 da noite, não se podia circular, porque havia perigos instalados. Era uma rua em que sabia-se perfeitamente que, a partir das 7h30, eram colocados caixotes em determinados portais de lojas e que esses caixotes iriam ser ocupados por pessoas que não tinham abrigo. Era uma rua em que se sabia que nas zonas próximas das paragens de autocarros existiam autênticos kits de sobrevivência criados por esses sem-abrigos, que eram colocados no intermeio desse material para guardar ali aquele material.
era uma rua assim. E é uma rua que agora é das ruas mais movimentadas da cidade. Tudo por fatores externos. Tudo por fatores que na altura se dizia que a instalação de 2 centros comerciais ali que iria completamente destruir o tecido comercial da rua. Não se verificou propriamente isso, mas também não se verificou porque aquela rua passou a fazer parte dos circuitos turísticos. E neste momento temos uma rua que está cheia a todas as horas do dia e durante todos os dias da semana. Era uma rua que ao domingo não se podia passar. E era uma rua onde, curiosamente, no mandato camarário do Fernando Gomes, penso eu, os vereadores, ou havia vereadores que desconheciam que havia pessoas que moravam ali. Quando eu digo pessoas que moravam ali, pessoas que viviam ali, faziam da rua o seu espaço. Não é? Agora, onde é que elas estavam durante o dia? Não sei. Se calhar passavam por nós. Se calhar algumas delas, inclusivamente, até trabalhavam em lojas e que nós cumprimentávamos todos os dias. Mas à noite elas tinham o seu espaço. Não é? E se hoje passarmos, por exemplo, pelo gabinete do município, em plena Avenida dos Aliados, em frente à Câmara Municipal, temos a distribuição da sopa dos pobres, que é feita e que durante o dia e que a partir das 7h30 da noite há todo um conjunto de pessoas com as quais nós nos cruzamos, e já reconheci algumas delas, no metro, todos os dias, com mochila e computador às costas, e que têm trabalho e que vão lá à sopa. Não são propriamente pessoas que pertençam a classes operárias ou a classes desfavorecidas. Algumas delas têm formação superior, algumas delas vêm, digamos assim, de nichos de sociedade que, historicamente, até não eram propriamente nichos muito pauperados, mas que, especialmente na crise pós-2008, se viram obrigadas a este tipo de intermitência. E o que é certo é que, perdoem-me mais uma vez a expressão, mas nas barbas da Câmara Municipal temos ali uma ação que é absolutamente impossível de ignorar. São invisíveis? Quer dizer, eu acho que são, na realidade, porque quantos sem-abrigas existem na cidade do Porto? O que é que nós poderíamos fazer para tornar isso uma realidade excluída completamente daquilo que são as problemáticas da cidade? Se calhar não são assim tantas, se calhar são evidentes. E se calhar era muito fácil ter ações que permitissem isso. Claro que há pessoas, no meio disto tudo, há alguns que, por outros problemas, gostam efetivamente, e não há vergonha de dizer isto, gostam efetivamente de viver na rua. Mas isso é outra coisa. Isso não é por necessidade. Isso muitas vezes é por convicção ou por doença. Mas isso também é tratado. O que é certo é que esta componente social e sociológica é muitas vezes esquecida e está há muito tempo arredado daquilo que são as preocupações em termos de organização desta tal urbanidade que nós todos gostamos de viver e que para nós é muito simples chegarmos a uma torneira, à torneira de casa, da banca da cozinha, e abrirmos a água. Se há um dia em que abrimos a água e não sai a água às 7 da manhã, às 7h30 da manhã, quando estamos a preparar para ir para o trabalho, precisamos de tomar banho, precisamos de não sei o quê, é uma perturbação enorme naquilo que é o nosso viver. Portanto, isso só depende de uma coisa, que é o fornecimento. Se falha a eletricidade, rigorosamente a mesma coisa. Como é que se vêem estas realidades? Só se vêem, elas só se tornam visíveis quando não existem. Quando existem, para nós, fazem parte do cotidiano. Portanto, isto para considerar que há todo um conjunto de ganhos civilizacionais que nós pretensamente podemos julgar como adquiridos e como, digamos assim, sem retorno, ou seja, que não há forma de voltar atrás, há forma de voltar atrás. Isto não são os ganhos adquiridos, aquilo que são as conquistas civilizacionais que nós julgamos como direitos e como portanto, direitos adquiridos, não são perenes. Precisa de ser cultivada, digamos assim, essa sua manutenção. Por último, para diversificar a conversa, para passar aqui ao século XIX, e uma personagem que é muito esquecida no âmbito da cidade. Eu acho que é muito esquecido. Por muito que seja lembrado, é o Camilo. É muito esquecido de lembrar, ao mesmo tempo. Mas eu acho que nós vivemos numa sociedade camiliana absolutamente. Só não temos as polémicas dos jornais, que engraçado, os duelos. Temos nos tweets, temos nas redes sociais, temos verdadeiros insultos
que seriam tratados com duelos de capa e espada, não é? No século XIX. E Camilo aí realmente conseguiu uma coisa que foi, ele morreu da infelicidade que morreu, mas foi prolífico em termos de intervenção na sociedade. Ele foi preso por amor, não é? E por outras coisas, não só propriamente por amor, mas ele não descreveu a sociedade portuense, nem a cidade portuense. Ele escreveu sobre a cidade, daquilo que eram os seus processos de transformação. Eu quase diria que Camilo, a esse nível, poderia ter direito a um grau honorário de sociólogo, de antropólogo, mas também de arquiteto e de urbanista, porque ele pensava a cidade nos seus escritos. E dava-nos a conhecer a cidade, não através de memórias justificativas ou descritivas de projetos, mas através daquilo que eram as grandes polémicas que, de certa maneira, acabavam por engraçar nessa tal liberdade de imprensa, que apesar de tudo existia, nessa última fase, digamos, da monarquia constitucional, em que Camilo viveu e que, de certa maneira, foi um período de abertura. E aqui no Porto foi um período enorme de abertura em termos de edição de jornais. Havia periódicos que nasciam e morriam passado 2 semanas, edições de um dia, gente que criava jornais só porque era preciso instalar uma polémica. Tudo era tratado no espaço público. E esse espaço público ultrapassava essa visibilidade do espaço da praça, do espaço de reunião, da rua. Ele passava e as pessoas liam e acompanhavam as novelas e os escritores, nomeadamente Camilo, publicou imenso daquilo que foram os seus romances através desse tal meio transversal que eram os periódicos. Não é? E dentro desses periódicos havia os periódicos de diferentes conotações políticas, assumidamente de diferentes conotações políticas e sociais, e através dessa análise daquilo que são as fontes primárias de informação, nós conseguimos ter uma desconstrução daquilo que foi a construção de um contexto que proporcionou a cidade que vemos hoje, portanto, a contemporaneidade. Nós não podemos encarar a cidade que vemos hoje e aquilo que são as suas visibilidades e invisibilidades como um território estável. Mesmo em determinadas zonas ele pode parecer que está estático, mas não está, ele está em permanente movimento. E, sobretudo, resultou exatamente essa capacidade de transformação, ou melhor, de um processo de transformação constante, que foi, ao contrário do que possa parecer, por aquilo que aparece normalmente nos manuais de história do ensino básico, do ensino secundário, não foi feito de data-chave, não foi feito de rupturas, foi feito, sobretudo, de permanências e de continuidades, mesmo atravessando regimes políticos. Houve continuidades da monarquia constitucional para a República. Aliás, a República estava instalada também já em termos de alguma gestão de algumas cidades do país antes da própria implantação da República. O Partido Republicano estava no poder, digamos assim. A transição para a ditadura militar também ainda hoje é algo que carece de um estudo mais aprofundado. E alguns personagens foram saltando de um regime para o outro. Portanto, os caras continuam. O povo tem uma expressão que eu não vou dizer, mas que é muito característica disso, não é? Dessa situação. Portanto, as caras, muitas delas foram passando de regime para regime, transportando inclusivamente políticas. E em termos de políticas urbanas, realmente houve muita conquista no final do século XIX. Especialmente pela ação aqui no Porto de um personagem que também me tocaram aqui a Ani, que é foi Presidente da Câmara, Pinto Bessa, que deu nome àquela rua enorme que faz a ligação da igreja de Santa Clara, do Bonfim até à estação de Campanhã, e em que ele não teve a sorte de ver, a felicidade de ver o planeamento que tinha feito. Não é? Foram outros, nomeadamente na década de 90, houve, portanto, o presidente da altura herdou, de certa forma, e ficou com o seu nome colado, portanto, o presidente Correia Barros ficou com o seu nome colado a tudo aquilo que o outro, no final da década de 70, tinha projetado para a cidade. E realmente, esse projeto para a cidade, no final dos anos 70,
que permaneceu nas gavetas da invisibilidade durante muitos anos, foi o que permitiu que depois houvesse uma reação, por exemplo, a água, o saneamento, aquilo que foram as lutas, digamos assim, pela chegada deste tipo de urbanidade às zonas da cidade. A questão dos transportes, não é? A questão da instalação da linha de elétrico, a instalação, portanto, da linha a vapor, em primeiro lugar, não é? Portanto, a ligação, aquilo que era uma vila, que tinha sido uma vila autónoma, que era a zona das Foz, não é? Portanto, aquilo que era, de certa maneira, uma apropriação da cidade do Porto, por aquilo que era a conquista do seu espaço, deve muito a essa ação da década de 70 e por uma conjugação entre a presidência da Câmara de Bessa e a presença intermitente, é certo, mas de outra figura do liberalismo português, o Fontes Pereira de Melo, não é? Portanto, aquilo que eram os testigos de Bessa. E daí surgiu toda a realidade que perpassou a República. Portanto, não foram os republicanos que fizeram determinadas alterações. Eles deram continuidade porque eram as mesmas pessoas. Assim como se nós considerarmos a sociedade anterior ao 25 de Abril e a sociedade pós-25 de Abril, de repente não foram todos para o exílio, não é? Portanto, ou seja, houve muito boa gente que estava conotada com o antigo regime e que depois continuou a desempenhar cargos digamos assim, de importância em termos de decisão. Os regimes não são feitos por uma pessoa. O regime não era o Salazar, nem era Marcelo Caetano, assim como não era o rei, não é? Na altura. Portanto, era toda uma corte, digamos assim, em sentido figurado e literal, que acompanhava e que criava essa decisão e que depois era disseminada pela sociedade. Portanto, aí a importância de nós percebermos essa sociedade de transição na década de 70 e aquilo que é a ação de Camilo e, por outro lado, percebermos a importância do recurso às fontes primárias de informação, no sentido de criarmos métodos e processos de fazermos cada vez mais uma investigação séria, honesta e, sobretudo, onde o sujeito tenha uma intervenção preponderante. Onde nós não dependamos, sobretudo, daquilo que outros escreveram e que muitas vezes foram replicando por aquilo que ia sendo a sua interpretação subjetiva daquilo que outros tinham escrito e que muitas vezes nós não tendo acesso à fonte primária, acabamos por incorrer em erros quando estamos a relatar situações que, se calhar, se tivermos essa sorte de ir, sobretudo em material de arquivo, ir perceber o que é que foi aquela coisa. E daí a importância das fontes primárias de informação digamos assim, nesta conversa, e por isso é que está também aqui a Isabel para nos falar um bocado disso. E agora só ia passar muito rapidamente estas imagens do bairro, para vocês verem também o que foi sendo, porque estas capas que estão aqui, as tais que nos deram visibilidade, foram ficando pelo bairro. Portanto, isto é uma primeira aproximação ao bairro, ou a intrusão do grupo, o Dr. António Pinto, aqui connosco, o grupo a entrar no bairro, as capas, nós ainda com as capas, estávamos perfeitamente visíveis, brilhantes, e depois fomos-nos aproximando das pessoas. Isto foram as primeiras 3 senhoras que ficaram com as capas. Primeiro foi o assistente social que se aproximou delas, portanto, que nos abriu a porta. Um bocado, quem fez o inquérito da arquitetura original portuguesa disse que, quem esteve no inquérito, disse que a melhor forma de se chegar, digamos assim, de se conseguir tirar uma fotografia, por exemplo, daquilo que eram o objeto desse mesmo inquérito, era ir criando relações com as pessoas. Portanto, era chegando à aldeia, estando lá, vivendo, imiscuindo, tipo antropólogo mesmo, não é? Não era chegar lá com um cartão a dizer eu sou arquiteto e agora quero... não, isso era certo sabido que era repulsa completa. E aqui também, portanto, primeiro ele chegou e depois elas sentiram-se à vontade e depois o grupo, de repente, já está aqui uma pessoa que está aqui nesta fila da frente, de repente estávamos em perfeita comunhão. Este é muito curioso, esta chamada de atenção da Câmara Municipal do Porto. A segurança começa em cima, mantenha a porta fechada e evite fazer ruído. E o Dr. António Pinto tinha-me chamado a atenção para um puxador da porta e ia dizer assim, estão a ver? Os senhores da Câmara disseram, o que é que nós fizemos este investimento aqui se o puxador já está todo estragado? Eles não merecem isso. E depois foi isso.
Que é, a partir daquele momento, mantenha a porta fechada e evite fazer. Cá está aqui o tal puxador e aquilo que era dito. Mas nós fizemos estas obras, colocamos estas portas de alumínio, porque nada disto, todas estas entradas eram franqueadas, como vocês sabem. Portanto, ou seja, não havia caixas de escadas fechadas nestes bairros, e fecharam, passaram-se fechadas. E isto foi também uma situação curiosa. Era um grupo de miúdos em que, quem está aqui que esteve lá é capaz de se lembrar, que estes 3 rapazes, um deles chegou à beira do Dr. António Pinto e disse assim: Senhor, desculpe, posso rezar um pouquinho? E pôs a mão na cabeça. Então este foi o momento em que o grupo esteve congregado. A visita ao apartamento dos ciganos. Isto eram os miúdos que estavam a brincar e foram ficar com a capa. Senhora, dê-nos uma prata. Isto era uma barreira, isto durante muitos anos também foi uma barreira, porque as pessoas vinham com as bicicletas, com os cães, isso tudo para o parque, mas não entravam aqui. Não é? E é curioso, porque antes esta fotografia não está fotografada, mas o Dr. António Pinto perguntou-nos a propósito de um muro, que basicamente tinha esta configuração deste pavilhão, que era um muro transformado numa escada. Só que a escada, em vez de ser, esta é a expressão técnica, de tiro, não é? Portanto, frontal, era assim, dos lados. Significava que o muro tinha sido transformado em 3, porque tínhamos um lance e tínhamos um muro, tínhamos um lance e tínhamos um muro. E para além disso, tínhamos, para a mobilidade reduzida, tínhamos uma rampa. Então a rampa ainda prolongava mais aquilo. E o Dr. António Pinto perguntou-nos, então, o que é que vocês acham disso? E nós achamos bem, isto é faixa de Gaza, completamente, não é? Porque aquele território lá em cima ainda ficou mais segregado, porque em vez de ter um muro, passou a ter vários muros. E o que é certo é que ninguém usava aquelas escadas. E então, o que é que as pessoas usavam? Caminhos deste género. Ou seja, a seguir ao muro de betão existia uma ravina e já lá estavam as marcas das pessoas, não é? Exatamente, e ali iria surgir um caminho que iria depois levar uns pedaços de madeira para constituir os degraus e que eventualmente, numa segunda reformulação do bairro, poderá dar origem a uma zona urbanizada pelo homem em que os degraus de madeira sejam transformados em degraus de betão ou degraus de granito. Isto aqui já são marcas de um percurso alternativo ao percurso que foi desenhado pela Câmara. Isto, daqui a uns tempos, há de começar a ser regularizado, como acontece em muitos, acho piada em alguns jardins do Porto, nomeadamente ali na zona do Marquês, Santos Pousada, Praça Vinha da Manélia, em que a Câmara fez um conjunto de intervenções no jardim e depois criou uns percursos. E depois notou que havia pessoas que atravessavam por cima da relva. E então pegou umas placas de betão com godo, portanto com seixo, não é? Composto, e colocou ali por cima. Portanto, ou seja, normalizou um percurso que era o percurso normal das pessoas. Isto é um pormenor curioso, porque esta marca já não existe há cerca de 30 anos. Este frigorífico foi trazido do sítio da Ribeira, portanto, ao Miragaia, que nos recebeu muito bem, e que tinha uma cozinha assim, com um conjunto de pássaros aqui colocados, e outros aqui por cima. E isto era outra realidade, mas que tinha muito orgulho, ou seja, esta toalha posta aqui, ela quase que nos convidava a sentarmos para comer. Foi a parte final em que nós dissemos, então vamos conversar, se eles se sentam nestas escadas, nós também podemos sentar. Então o grupo ficou a conversar nesta caixa de escadas, que, volto a dizer, isto já é intervenção da Câmara, porque isto normalmente nestes bairros era tudo aberto, portanto, ou seja, o vento passava por estes interiores todos. E aqui só queria deixar ficar uma outra nota, que é assim, em termos de mobilidade, foi importantíssimo que a carreira do autocarro que circundava o bairro passasse a atravessar o bairro. Foi o que nunca aconteceu em São João de Deus. São João de Deus nunca teve carreiras a atravessar, nunca teve atravessamentos. E das formas melhores de combater um bocado esta estagnação, esta semiperiferia, este sentimento de viver periférico, é fazer com que ele seja atravessado por pessoas que inclusivamente não vão para lá. Isto não pode ser, este tipo de situações não podem ser a estação limite, a estação terminal de uma carreira de autocarro.
que era, neste momento, o autocarro 400 deixou de terminar aqui a carreira em Azevedo e passou a fazer a ligação, a Avenida dos Aliados até ao Parque Nascente. No meio passa pelo bairro, portanto, o Agarteiro. É uma coisa diferente. Não é a mesma coisa que há uns anos, há de cerca de 2 ou 3 anos, em que as pessoas iam saindo ao longo das paragens e que depois só ficavam no autocarro as pessoas que moravam no bairro. Agora não. Agora vêm as pessoas que vêm do centro comercial também. E esse cruzamento é importante em termos de criar uma capacidade de retirar esse tal viver tão periférico destes espaços da cidade, de criar desatravessamento. Isto é um bocado ridículo de se dizer até num território tão pequeno como a cidade do Porto. A cidade do Porto tem 13 km por 7. Mas tem isto que nós falamos do Portugal, do litoral e do interior. No Porto também existe o litoral e o interior, o centro e a periferia. E no centro existem periferias. E na periferia existem centros. E, portanto, isto acaba por ser um território que é uma grande amálgama e que, pronto, e com o qual nós ligamos todos os dias. Portanto, vamos continuar a conversa e agora ia chamar a Ani.